Olá, meu nome é Matheus Bertucco, faço parte do grupo MTAC, está aqui meu blog, também meu Twitter. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Active Directory, fazer uma introdução ao Active Directory. Nós veremos nesse vídeo o que é domínios do Active Directory, falaremos um pouquinho sobre florestas e árvore do Active Directory, usuários, grupos, unidades organizacionais, GPO e sites. Primeira coisa é o que é um domínio. O domínio ele é um banco de dados que ele armazena e gerencia informações sobre os recursos da rede. Nessa imagem a gente tem aqui um domínio representado, com suas contas de computadores, usuários, grupos. Aí você pode estar se perguntando, para que eu preciso de um domínio? Imagine que você tem uma rede aí de 100, 200, 1000 computadores. Como você pode gerenciar todos esses computadores? Como você pode controlar os usuários que podem se conectar a cada computador? Imagine só que você tem ali uma impressora compartilhada na sala da presidência e de repente uma pessoa de outro departamento imprime na impressora do presidente. Como você vai restringir isso? Com o domínio do Active Directory, você consegue fazer isso. O Active Directory é dividido em algumas partes. A gente tem árvore, florestas e o domínio. Aqui a gente está vendo, no caso do domínio. Aí o que é então uma árvore do Active Directory? A árvore é um conjunto de domínios que tem por base o mesmo nome de domínio pai. Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho o domínio contoso.com, tem um outro domínio chamado brasil.contoso.com e usa.contoso.com. Nesse caso aqui a gente tem uma árvore do Active Directory, que são 3 domínios, mas todos eles compartilham do mesmo nome pai. Há uma relação de confiança bidirecional e transitiva entre eles, por isso que um usuário de um domínio consegue então se conectar no outro, acessar os recursos do outro domínio. Agora, o que será então uma floresta do Active Directory? Uma floresta é um conjunto de árvores de domínio. Enquanto dentro de uma árvore os domínios eles compartilham ali do mesmo nome pai, em uma floresta as árvores não compartilham desse mesmo nome. A gente pode ver isso nessa imagem. A gente tem ali a árvore contoso.com e temos outra árvore, nwtrades.msft. As árvores, os domínios que estão dentro de cada árvore têm o mesmo nome, porém as árvores se diferem. O que define então uma floresta? É o fato de haver uma relação bidirecional transitiva entre essas duas árvores, o que torna possível então cada domínio acessar os recursos um do outro, mesmo que estejam em outra árvore. Outra coisa, eles compartilham do mesmo esquema de objetos e também do mesmo catálogo global. Agora vamos falar um pouquinho então sobre o gerenciamento de domínio. A ferramenta que será utilizada com mais frequência, com certeza será o usuários e computadores do Active Directory, que se encontra aqui em ferramentas administrativas. É nessa ferramenta que você cria as contas de usuários, cria os grupos, cria também as contas de computadores e as unidades organizacionais. Falando já em usuários, vou demonstrar aqui como se cria um usuário. Eu tenho uma OU aqui chamada MVA, Users. Vou criar um usuário aqui de teste. Venho em Novo, Usuário, primeiro nome teste, nome de logon, teste 1. Vou definir aqui uma senha. E o nosso usuário está criado. O usuário ele é o principal objeto de identificação. Quando a pessoa vai acessar ali um recurso da rede, o que vai definir se ele pode ou não acessar aquele recurso é o usuário ao qual ele está conectado. Vou abrir aqui as propriedades desse usuário. E olha que a gente tem bastante informações aqui que podem ser preenchidas. Informações sobre identificação, como nome, nome completo, também informações de contato. A gente pode definir algumas políticas da conta, como o horário em que ela pode fazer logon. Podemos também definir quais os computadores que ela pode se conectar, se ela vai se conectar em qualquer computador da rede ou em computadores específicos, e várias outras opções que há aqui nas propriedades do usuário. Deixa eu já renomear esse aqui para teste 1, como ficou o nome do usuário.
e vou criar mais um usuário aqui. O teste 2 dessa vez. Também vou definir uma senha para ele. Que a gente vai usar esses usuários na hora de criar um grupo. O grupo, ele é ali ele contém vários usuários dentro dele ou mesmo outros grupos. Para que serve? Imagina só que você criou ali, tem uma impressora compartilhada e você precisa dar acesso para 5 pessoas do mesmo departamento. Para você não entrar nas propriedades dessa impressora e dar permissão um por um para que eles possam utilizá-la, você pode dar permissão apenas para o grupo e colocar esses usuários dentro do grupo. Como criar um grupo? Bem, vamos lá, botão direito, novo, grupo. A gente define o nome dele. Nesse exemplo que eu falei, vamos definir aqui então que seja usuários de impressora do financeiro. Vamos criar o grupo. Observem aqui nas propriedades dele que ele pode ser um grupo de segurança ou um grupo de distribuição. O grupo de segurança é o que você usa tanto para dar a permissão, como para, caso você tenha um Exchange, por exemplo, instalado, pode ser utilizado como um grupo de distribuição de e-mail. O grupo de distribuição, ele não pode ser utilizado para dar segurança. Quando você for nas propriedades de um recurso compartilhado e tentar encontrar esse grupo, você não vai encontrar, se ele for um grupo de distribuição. Então, vamos deixar aqui como segurança, vou dar um OK, vamos entrar nele, que a gente tem os membros desse grupo. Vamos adicionar aqui os 2 usuários que a gente criou, os 2 testes, teste 1 e teste 2. OK. Agora, quando a gente for dar permissão na impressora, então, a gente dá apenas para esse grupo e os 2 usuários já terão acesso. Agora, unidade organizacional. O que seria uma unidade organizacional? O próprio nome já diz, é algo para organizar o seu Active Directory. Aqui eu já até criei uma OU chamada MVA, dentro dela Users. Um exemplo, eu tenho ali, quero dividir em departamentos. Observe que a gente fez aqui um grupo para colocar os usuários que podem imprimir na impressora de financeiro. Então vamos separar aqui, criar uma OU para esse departamento. Então botão direito, novo, unidade organizacional, nome, financeiro. OK. Criei essa unidade organizacional. Agora eu posso pegar os usuários desse departamento, arrastar lá para dentro. Posso também pegar o grupo e colocar lá dentro. Então, quando eu quiser buscar os objetos que pertencem a esse departamento, eu venho aqui e eles estão lá. Vamos supor que agora você precisa ali definir um papel de parede padrão para esse departamento. Como fazer? Por meio de uma GPO, você vai lá e cria a GPO e vincula apenas a essa U. A partir de então, todos os usuários passam a ter um papel de parede padrão. Já falando em GPOs, vamos abrir aqui nossa ferramenta administrativa responsável pelo gerenciamento de diretivas de grupo, o Group Policy Management. Observe que a gente tem a mesma estrutura que havia lá no usuários de computadores do Active Directory. A gente tem a nossa floresta, nosso domínio, as OUs, da forma que havia sido criada lá. Vamos supor que você precisa definir uma política, então, para a unidade organizacional financeira. Uma política apenas para esse departamento. Botão direito, criar uma nova GPO. Vamos definir o nome para ela, né? Naquele exemplo que havia citado, seria papel de parede. Então vamos dar o nome aqui de papel de parede para essa GPO. Vou dar um OK. E aí você já tem essa GPO. A partir de então é só a gente vir aqui e editar as diversas opções de configuração que a gente tem. Observe que a gente pode fazer configurações de usuários e de computadores. Caso a configuração que você faça seja de um computador, essa GPO ela deve estar vinculada à unidade organizacional onde estão seus computadores. Como nesse caso a gente quer uma configuração para o usuário, então vinculamos aqui a unidade organizacional financeira onde estão os usuários teste 1 e teste 2 que a gente moveu anteriormente. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como fazer as configurações, pois isso será explicado num outro vídeo.
Mas aqui há muitas configurações que podem ser feitas. Um exemplo, imagine que você precisa distribuir um software para todos os computadores de sua rede. Você tem ali o arquivo MSI de instalação e precisa instalar em 1.500 computadores. Como fazer? Ir um por um vai demorar muito, é um esforço administrativo enorme. Então você vem aqui em Softwares e você pode adicionar essa instalação, esse pacote de instalação. E aí o que vai acontecer? Esse software será instalado automaticamente, que facilita muito o trabalho de administração durante o dia a dia. Vamos falar também um pouquinho agora sobre serviços e sites do Active Directory. Também é uma ferramenta administrativa que podemos acessar, serviços e sites do Active Directory. Para que ele serve? Imagine só que você tem ali 3 filiais, cada uma tem sua faixa de IP, e agora você precisa garantir que ao se conectar, quando o usuário for digitar seu usuário e senha, ele autentique a sua conta no domain controller de sua filial, que não vai buscar isso em outra filial. Como fazer? A gente pode vir aqui, a gente tem já um site padrão, né, que é criado. Você pode criar um novo site, botão direito, novo site. A gente vai aqui então colocar o nome desse site, SP. No caso, nossa matriz em São Paulo, vamos escolher aqui o link que será utilizado para replicação entre os sites. Vamos vir aqui agora em subnets, criar uma nova subnet, que a gente vai definir então qual vai ser a subnet desse site. As 10.10.10.10.0 barra 24. Definimos que é São Paulo. Ok. Vamos criar aqui agora um novo site. Você abriu uma nova filial no Rio de Janeiro. RJ. Escolhemos o link, demos um OK. Nova subnet. 10.10.20.0 barra 24. Definimos que é Rio de Janeiro. Agora, o que a gente precisa fazer para falar onde o servidor está? Apenas movê-lo para o site dele. Movemos aqui, no caso, então, o DC01 para São Paulo. Quando alguém que está na subnet 10.10.10.x tentar acessar, tentar buscar no controlador de domínio, o primeiro que ele vai buscar é esse aqui, o que está no site dele. Dessa forma você tem ali a garantia de que ele está buscando o caminho mais perto. Bem, a gente fica por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil.